Salve, salve morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui na Caverna do Morcego, tá? Hoje, numa dinâmica um pouquinho diferente, como vocês podem ver, deixa eu dar uma aumentada aqui em mim rapidamente. Perfeito, hoje numa dinâmica meio diferente, é meio que um ajuste que a gente conseguiu fazer temporário pra gente não ficar sem episódio essa semana, já que semana passada a gente não teve episódio devido aí, né, ao fato de eu ter trabalhado na feira da reforma agrária e realmente não ter tempo de gravar. Essa semana eu tô tendo tempo, mas eu tô com alguns problemas técnicos, então a gente tá aqui nesse ambiente meio ajustado, né? Que é o ambiente onde a gente fazia live antes, eu tô pelo OBS Studio, né? Mas, vamos lá, hoje a gente vai tentar se manter mais rápido, né? Já que agora são vídeos diretos, não são vídeos de lives, eu já entendi que eu preciso ir direto ao ponto. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, produtor aí então de conteúdos que envolvem discussão com editoras, livros e debates assim. E hoje a gente vai dar continuidade para a leitura do livro A Conquista do Pão, livro do nosso camarada Kropotkin, que eu vou mostrar para vocês, perdi a página aqui. Mas, antes da gente entrar no livro, queria lembrar vocês de apoiarem e fortalecerem a Caverna do Morcego, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, seja pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Qualquer uma dessas formas ajuda demais a gente a prosseguir. Além disso, deem um pulo lá no site da Clio Operário, tem muita coisa boa, muita coisa interessante saindo lá. Uma coisa, né, toda semana saem textos excelentes, saem textos muito bons. Então, dá um pulo lá também. E óbvio, se você quiser ler o que eu escrevo, tem os textos lá. Também tem o livro lá no site da editora Terra Sem Amos, Por uma Implosão da Sociologia, tá? Então, você também pode adquirir lá. E, como último recado, não esquece do cupom #morcego na autonomia, que te garante 20% de desconto em todo e qualquer livro lá no site da Autonomia Literária. Dê uma mudada aqui no microfone para ver se o som fica melhor para vocês. Beleza? Lembrete, isso daqui, embora eu geralmente coloque em esquema de live, não é uma live, né? É um episódio gravado, né? A gente já comentou um pouco sobre isso para dar tempo, mas todos os comentários que vocês deixarem aí serão lidos, serão respondidos. A gente sempre tá atento com tudo que vocês estão mandando, inclusive colocando diálogo em outras plataformas. Então, não deixe de comentar, de jogar suas ideias, de pensar, jogar com a galera do chat tudo que você pensa a partir disso. Beleza? Hoje a gente vai ler Kropotkin, A Conquista do Pão, falando sobre o vestuário, né? É a primeira coisa. E se sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai trocar um pouco de ideia sobre as vias e os meios. É o nome do capítulo, não sei muito bem sobre o que é, vocês sabem, eu sempre faço essa fita de ler com vocês, eu evito ler ao máximo, né? Embora alguma coisa ou outra a gente acaba dando uma atenção, mas sempre evitando, tá? Agora eu vou trazer aqui pra tela o nosso texto, então eu vou ficar menorzinho, vocês sabem, né? Eu sempre fico pequeno quando a gente vai trazer o texto, eu devo ficar mais ou menos aqui. Vamos lá. É isso aí, exatamente, pronto. E aqui então a gente tem o nosso PDF, tá? Lembrando, tudo que eu falei, né, de discussão, de referência, de site, de livro, de rede social, tá tudo na descrição do nosso vídeo. Assim como o acesso para o nosso Drive, onde você pode também pegar esse mesmo PDF que eu tô lendo, ou, é lógico, ir no site da Biblioteca Terra Livre e comprar o seu A Conquista do Pão. Eu opto por deixar o PDF disponível porque eu acho que é essencial que todo mundo tenha acesso a esses textos. Não consigo, infelizmente, distribuir, dar um na casa de cada um de vocês, de colocar um livro na mão de vocês. Ainda não tenho essa possibilidade, mas, obviamente, a gente traz então esse PDF e a gente espelha ele aqui para caso alguém não consiga abrir ou esteja com preguiça. A gente sabe que às vezes acontece, por isso a gente traz aqui. E vamos lá para a discussão sobre o vestuário. Se as casas forem consideradas patrimônio comum da cidade e se os alimentos forem racionados, seremos obrigados a dar um passo adiante. Então, chegamos no primeiro ponto, né? Já que a gente falou de comida e já que a gente falou de casa, se todo mundo tiver uma casa e a gente tiver comida no prato de geral, a gente pode ir pro próximo ponto. Eu acho é um bom ponto de partida, né? Sair com essas coisas já. A questão do vestuário precisará ser considerada a seguir e a única solução possível ainda será se apropriar, em nome do povo, de todas as lojas de roupa e abrir as portas a todos para que todos possam levar o que precisam. Perfeito, então essa é a primeira coisa colocada pelo Kropotkin, né, que é bem interessante. Mas eu queria aproveitar para fazer um jabazinho, tá, gente? Hoje eu estou aqui de camisa crítica, tá? Hoje eu estou aqui com a camiseta Terra e Liberdade. Eles que fizeram, eu não sei se você não vai dar para vocês verem, mas eles fizeram alguma das artes que compõem o cenário que vocês veem de vez em quando aqui e também
essa camiseta maravilhosa, valeu, Camisa Crítica, então dá uma atenção. Camisa Crítica é quem faz as nossas camisetas da Flipei, a feira literária pirata das editoras independentes, que esse ano acontece em agosto, aqui em São Paulo. Entra no Insta da Flipei pra verificar tudo isso, beleza? Voltando pro texto então. A partilha de roupas e o direito de todos obterem o que precisam nas lojas comunitárias ou de pedir nas oficinas de confecção será esta solução imposta assim que o princípio comunista for aplicado às casas e à alimentação. Obviamente, para isso, não precisaremos despir todos os cidadãos de seus casacos, empilhar todas as roupas para sorteá-los, como afirmam nossos críticos, tão espirituosos quanto engenhosos, né? Então, não, gente, a gente não vai chegar na casa de vocês, roubar a roupa de vocês e começar a distribuir, tá? Não é essa a ideia que a gente está colocando pra cá, tá? Não é essa ideia. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito interessante que a gente tem que ter em mente. Eu tava ajustando aqui o retorno para eu conseguir ouvir minha voz, que é uma das coisas que eu mais gosto no OBS, tá? Era só isso. Obviamente, para isso, não precisaremos despir os outros cidadãos, tá? Cada um terá apenas que manter seu casaco, e se tiver algum, e é muito provável que, se tiver 10, ninguém vai pretender tirar. Preferimos roupas novas, aquelas que o burguês já colocou nos ombros, e haverá roupas novas o suficiente para não requisitarmos as velhas. Então, e aí ele coloca isso, a gente não precisa nem que o burguês doe as roupas deles. Enfim, se a gente pensar nas fábricas de tecido hoje, no que já foi produzido, eu acredito que realmente a gente já tem uma grande quantidade. Mas eu gosto dessa perspectiva, né, de é preferível a gente fazer coisas novas do que o casaco do burguês. Legal. Bem interessante, bem interessante. Se fizéssemos as estatísticas das roupas acumuladas nas lojas das grandes cidades, provavelmente veríamos que em Paris, Lyon, Bordeaux, falando francês, tá? Falando francês, e Marsella, há o suficiente para que a comuna possa oferecer uma peça de vestuário a cada cidadão. Além disso, se nem todos os considerassem de seu agrado, as oficinas comunitárias logo teriam preenchido as lacunas. Sabemos que hoje funcionam rapidamente as nossas oficinas de confecção, equipadas com máquinas sofisticadas e organizadas para a produção em grande escala. Então, até no nível produtivo, isso daí já não seria mais um problema. Mas todo mundo vai querer um casaco de pele e todas as mulheres pedirão vestidos de veludo, exclamam nossos adversários. E francamente, não acreditamos nisso. Eu acho que essa é uma perspectiva até interessante, tá? Quando eu reflito muito sobre, quando a gente pensa sobre socialismo, o que a gente quer no socialismo, eu gosto de pensar que a gente vai conseguir, pela própria lógica das coisas, dispensar isso, tá ligado? Pensando que hoje a gente pensa no socialismo aqui no Brasil, que ele vai ter que ter um reforço dentro das comunidades, né? E aí por comunidades estou falando justamente de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, por aí vai, mas também numa perspectiva de transição energética e tudo, e óbvio, de rediscussão, inclusive do que é luxo. Eu acredito que isso vai acabar caindo por terra meio que conforme a gente vai fazendo o movimento das coisas. Não sei bem se vai acontecer isso, mas gosto de acreditar nisso. Nem todo mundo prefere veludo e nem todo mundo sonha com casaco de pele. Se hoje propuséssemos às parisienses que escolhessem um vestido, haveria muitas que prefeririam um vestido simples a todos os fantasiosos ornamentos de nossas madames. Porra, uma camiseta de time eu tava feito, tá? Au! Lembrando, né, aqui o casaco ele vai ser importante em certas épocas, mas a gente tem regiões, por exemplo, onde outros tipos de roupas vão ser exigências, né? E óbvio, os gostos variam com as épocas e quem vai ganhar a vantagem na hora da revolução certamente será um gosto de simplicidade. E eu acho que até por um bagulho que tá vindo por parte de pessoas periféricas, de comunidades, de grupos sociais, inclusive talvez novas confecções, né? Quem sabe? A sociedade, como indivíduo, tem suas horas de covardia, mas também tem seus momentos de heroísmo. Por mais miserável que seja quando se atola como agora, na busca de interesses mesquinhos e estupidamente pessoais, ela muda de aparência nas grandes épocas. Tem seus momentos de nobreza e de entusiasmos. Homens de coração obtêm a ascendência que hoje é atribuída aos trapaceiros. A devoção esclarecida. Grandes exemplos são imitados. Nem mesmo os egoístas não se envergonham de ficar para trás. E, querendo ou não, se apressam em unir forças com os generosos e também com os valentes. Uma coisa bem básica e totalmente interessante, né? Colocada aqui pelo nosso autor. Bem da hora. Eu vou... deixa eu só confirmar se meio em choque às vezes, tá, família? Com essa questão de áudio e tudo, porque eu tô usando um sistema que às vezes ele trava.
É só por isso, beleza? Eu vou tentar manter o foco aqui, desculpa. A grande revolução de 1793 está repleta desse tipo, e é durante essas crises de renovação moral, tão naturais nas sociedades como nos indivíduos, que vemos esses impulsos sublimes que permitem à humanidade dar um passo adiante. Não queremos exagerar o provável papel dessas belas paixões, e não é nelas que baseamos o nosso ideal de sociedade. Beleza, até aí tudo tranquilo. Mas não exageramos se admitirmos que elas nos ajudarão nos primeiros e mais difíceis momentos. Não podemos contar permanentemente com a continuidade desses sacrifícios na vida cotidiana, mas podemos esperá-los no começo. Isso é tudo o que nos falta. E essa perspectiva, eu acho ela muito interessante, né? De tipo, a gente não pode imaginar que os sacrifícios serão eternos, mas a gente entende caso eles tenham que acontecer durante a Revolução. E aí a gente pode se questionar, né? Pô, morcego, mas aí pra que falar de revolução? Fica foda, né? Só que quais sacrifícios a gente já faz hoje? Do que a gente abdica hoje pra ver no capitalismo? Eu acho que essa é uma pergunta que ajuda a gente a entender um pouco. É justamente na hora de limpar o terreno, limpar o esterco acumulado por séculos de opressão e escravidão, que a sociedade anarquista vai precisar desses impulsos de fraternidade. Mais adiante, ela poderá viver sem ter que recorrer ao sacrifício, pois terá eliminado a opressão e, assim, criado uma nova sociedade aberta a todos os sentimentos de solidariedade. Além disso, se a revolução ocorre com o espírito de que estamos falando, a livre iniciativa dos indivíduos encontrará amplo campo de ação para evitar os obstáculos impostos pelos egoístas. A gente arruma o nosso jeito de lidar com as coisas. Os grupos poderão comparecer em cada rua, em cada bairro e se encarregar do fornecimento de roupas. Eles farão um inventário do que a cidade rebelde possui e saberão, mais ou menos, de quais recursos ela possui. E é muito provável que, para as roupas, os cidadãos da cidade adotem o mesmo princípio que para os alimentos. Isto é, eles ofereceriam livremente para as lojas comunitárias tudo aquilo que estivesse em abundância e racionariam o que está em quantidades limitadas. Não conseguindo oferecer a cada cidadão um casaco de pele e a cada cidadão um vestido de veludo, a sociedade provavelmente distinguirá entre o supérfluo e o necessário. Se a gente vai passar necessidade, então vamos socializar aquilo que a gente pode e o resto é resto. E, pelo menos temporariamente, ela colocará o vestido de veludo e a pele entre os supérfluos, mesmo que isso signifique constatar que o luxo de hoje pode ser o comum de amanhã. Então, e aí, eu acho que essa perspectiva, quando a gente pensa até inclusive em simplicidade, né, pensando no Pepe Mujica e tudo, é que o que a gente tem hoje como luxo, o que a gente tem hoje como tecnologia mais bem desenvolvida, como por exemplo IA, ou os supercarros que a gente tem, inclusive os carros elétricos, eles na verdade ainda significam um grande dano ao meio ambiente. Eles não são solução. Talvez um dia a gente possua uma tecnologia que permita isso acontecer. Mas para isso acontecer, vai significar sim a gente ter que abdicar de certas coisas durante um tempo. E a fita é, né? Como a gente constrói uma sociedade preparada para isso. Ao mesmo tempo que garantimos as necessidades de cada habitante da cidade anarquista, podemos deixar para a atividade privada o cuidado de fornecer aos fracos e enfermos o que será temporariamente considerado um artigo de luxo, para fornecer aos menos robustos o que não cabe no consumo diário de todos. Mas esse é o nivelamento. O hábito cinza do monge, o desaparecimento de todos os objetos de arte, de tudo que embeleza a vida, nos dirão. Certamente que não. E, sempre nos baseando no que já existe, mostraremos a seguir como uma sociedade anarquista poderia satisfazer os gostos mais artísticos de seus cidadãos, sem destinar-lhes fortunas milionárias. Então, e essa é a grande questão, como que a gente faz, então, que haja esse olhar de tipo, beleza, eu aceito abdicar dessa questão para minha vida, ainda permitindo que algo seja construído, que algo seja realizado nesse meio. É um pouco dessa questão que está sendo colocada a partir de agora. E aí a gente entra justamente no capítulo As Vias e os Meios, que pelo visto a gente vai ler inteiro aqui, porque eu achei que essa partezinha fosse demorar mais, mas foi bem rápida, né? Tá leve até agora, né? Tá tranquilo. Tô bebendo água, fazendo uma pausinha, óbvio, que agora é a parte mais longa que a gente vai ler. Bebam água, família. Importante. Sempre gosto de reforçar isso. As vias e os meios. Ponto 1. Esse capítulo ele é dividido em bons pontos. Que uma sociedade, cidade ou território forneça o necessário a todos os seus habitantes. E vamos ver como a concepção do necessário pode ser estendida ao luxo. Então é como chegar do necessário ao luxo.
ela terá necessariamente de se apropriar de tudo que é essencial para produzir: solo, máquinas, fábricas, meios de transporte, etc. O capital, nas mãos de proprietários privados, seria também expropriado a fim de retornar à comunidade. Beleza, então a gente está falando de expropriação e tomada de posse. Na verdade, o que criticamos na organização burguesa não é apenas o fato do capitalista monopolizar uma grande parte dos lucros de cada empresa industrial e comercial, permitindo-lhe viver sem trabalhar. A principal reclamação, como já observamos, é que toda a produção tem tomado um rumo absolutamente errado, pois não é feito com o objetivo de garantir o bem-estar de todos, e isso deve ser condenado. Para quem está acompanhando, eu terminei de ler hoje História do Proibicionismo no Brasil. Drogas, a História do Proibicionismo, perdão, do Henrique Carneiro, esse é o livro. E foi bem engraçado trabalhar com ele, mas no final ele faz essa discussão, quando ele está falando sobre a questão de prazeres, de drogas, de uso de lisérgicos, LSD, maconha, babá, ele está discutindo tudo isso. Perdão, o YouTube vai estar para mais 18, então tá tudo bem, né? Tá liberado, é só falar sobre isso. É educacional, eu prometo, YouTube, prometo. E dentro dessa discussão entra a fita, né? A gente vive uma sociedade que ela não busca satisfazer nossos desejos, a gente trabalha para a produção. É isso. E é isso que é colocado aqui. E mais, é impossível que a produção mercantil seja feita para todos. Desejá-lo seria pedir ao capitalista que saísse de seus poderes e cumprisse uma função que ele não pode cumprir sem deixar de ser o que é: um empresário privado buscando seu enriquecimento, né? Então é isso. Se a gente foge dessa lógica, a gente foge dessa lógica e não serve por empresário. A organização capitalista, baseada no interesse particular de cada empresário, deu à sociedade tudo o que se poderia esperar. Aumentou a força produtiva do trabalhador. É o ponto que sempre é debatido, né? Aproveitando a revolução operada na indústria pelo vapor, o súbito desenvolvimento da química e da mecânica e as invenções do século, o capitalista aplicou-se em seu próprio interesse a aumentar o rendimento do trabalho humano. Em grande medida foi exitoso. Mas dar a ele outra tarefa não seria razoável. Querê-lo, por exemplo, que utilize esse rendimento superior do trabalho em benefício de toda a sociedade. Seria pedir-lhe filantropia, caridade, e uma empresa capitalista não pode ser fundada na caridade, ainda que faça atos de caridade principalmente para ganhar crédito, para poder explorar algumas coisas a mais, para não pagar conta, imposto e coisa do tipo, né? Cabe agora à sociedade generalizar essa produtividade superior, limitada a certas indústrias, e aplicá-la em benefício de todos. Mas é óbvio que, para garantir o bem-estar de todos, a sociedade deve retomar a posse de todos os meios de produção. Então, sim, a gente já tem muita coisa desenvolvida e a gente pode distribuir para todo mundo tudo. Só que para isso a gente vai ter que tomar os meios de produção. Não há alternativa. A alternativa é superar o capitalismo. Os economistas, sem dúvida, nos lembrarão, e eles gostam de lembrar-nos disso, né? Do relativo bem-estar de certa categoria de trabalhadores jovens, robustos e qualificados em ramos especiais da indústria. É sempre essa minoria que eles gostam de nos lembrar. Mas será que esse mesmo bem-estar, que é uma prerrogativa de poucos, é garantido a eles? E aí eu falo para vocês olharem para os trabalhos de hoje, para o que vocês trabalham hoje no capitalismo. Inclusive para a galera que ganha bem, que eu sei que me segue, que me acompanha, que vê meus vídeos, mas também para a galera que ganha mal. Eu trabalho com o que eu gosto hoje, tô aqui fazendo um bagulho que eu adoro, que eu amo. Inclusive, apoiem pra gente manter esse trampo aqui. Ele me cansa muito. Porque é isso. Eu sei os espaços onde são espaços de militância e os espaços que são de trabalho por isso. É muito diferente a relação do meu próprio corpo nisso. Amanhã, o descuido, a imprudência ou a ganância de seus senhores talvez joguem esses privilegiados na calçada, e eles então pagarão com meses e anos de constrangimento ou miséria o período de descanso de que desfrutaram. Quantas grandes indústrias, como tecidos, ferro, açúcar e por aí vai, para não falar das indústrias efêmeras, não vimos parar e languidecer, né? Então, e desfalecer, uma após a outra, seja como resultado da especulação, por consequência do deslocamento natural do local de trabalho ou finalmente pelo efeito da competição criada pelos próprios capitalistas. Todas as principais indústrias de tecelagem e mecânica passaram recentemente por essa crise. O que diremos daquelas cujas a principal característica seja o trabalho temporário? O que diremos quanto ao preço qual o bem-estar relativo de algumas categorias de trabalhadores é comprado? Pois é de fato pela ruína da agricultura, pela exploração envergonhada do campesinato e pela miséria das massas que ela é obtida. Eu tinha pulado uma página no livro físico, perdão. Em comparação com esta pequena minoria de trabalhadores com certa comodidade, quantos milhões de seres humanos vivem dia a dia sem salários garantidos, prontos para irem onde lhes for pedido? Quantos camponeses trabalharão 14 horas por dia por uma ninharia medíocre?
E aí, meus trabalhadores não CLT e nem PJ que vivem de freelas e coisas assim, é nóis. É nóis. O capital despovoou o campo, explora as colônias e países com uma indústria pouco desenvolvida, condena a grande maioria dos trabalhadores a permanecer sem formação técnica, medíocres na mesma profissão. O estado de florescimento de uma indústria é constantemente comprado pela ruína de outras 10. E não é por acaso, é uma necessidade do regime capitalista. Para poder remunerar algumas categorias de trabalhadores, é necessário que o camponês seja besta de carga da sociedade. É necessário que as cidades desertifiquem os campos. É necessário que os pequenos comércios se aglomerem nos subúrbios imundos das grandes cidades e fabriquem, por quase nada, os milhares de objetos de pouco valor que colocam os produtos da grande manufatura ao alcance de compradores com salários medíocres, para que o tecido ruim possa ser usado para vestir trabalhadores mal pagos. É necessário que o alfaiate fique satisfeito com um salário de faminto. Os países atrasados do Oriente devem ser explorados pelo Ocidente para que, em algumas indústrias privilegiadas, o trabalhador sob o regime capitalista tenha uma espécie de bem-estar limitado, que é muito do que a gente vive hoje. Uma precarização e um trabalhador que não aguenta mais trabalhar. Em resumo é isso, né? A gente não aguenta mais trabalhar. O mal da organização atual, portanto, não está no fato de que a mais-valia da produção passa para o capitalista, como Robertus e Marx disseram, estreitando assim a concepção socialista e as visões conjuntas sobre o regime do capital. A própria mais-valia é apenas uma consequência de causas mais profundas. O mal está no fato de que pode haver alguma mais-valia em vez de apenas um excedente não consumido por cada geração. Porque, para que haja mais-valia, é preciso que homens, mulheres e crianças se encontrem obrigados, pela fome, a vender a sua força de trabalho por uma parte mínima do que essas forças produzem, e, sobretudo, do que são capazes de produzir. Enfim, a questão do trabalho infantil é uma coisa que entra na obra de Marx, né? Mas eu queria ressaltar aquela parte onde ele fala que o trabalho não vai se emancipar enquanto o trabalho compulsório estiver marcado pela pele negra, né? Então é basicamente essa relação que a gente está trabalhando aqui, né? Existe uma relação global do capitalismo que depois, dentro da teoria marxiana, vai ser explorada só com a Rosa Luxemburgo, no sentido de economia política, de crítica da economia política, enfim. Pegando as referências, inclusive, que ele usava só com a Rosa Luxemburgo, e de uma forma bem interessante, bem interessante. Mas esse mal vai durar enquanto o que é necessário para a produção for propriedade de apenas alguns. Enquanto o homem for obrigado a pagar tributo ao titular pelo direito de cultivar o solo ou colocar uma máquina em movimento. O proprietário será livre para produzir o que lhe promete os maiores lucros ao invés da maior soma dos objetos necessários para a existência. Não precisa produzir o que a gente precisa produzir aquilo que vai dar dinheiro para ele. O bem-estar pode ser assegurado apenas temporariamente a uns poucos e será adquirido sempre pela miséria de uma parte da sociedade. Não basta, com efeito, distribuir igualmente os lucros que uma indústria consegue realizar se ao mesmo tempo se pretende explorar outros milhares de trabalhadores. Então, de nada adianta ter uma divisão de lucros de certa parte da sociedade se boa parte dela ainda continuar baseada na exploração. Trata-se de produzir, com a menor perda possível de forças humanas, a maior soma possível de produtos necessários para o bem-estar de todos. Essa visão de conjunto não pode ser deixada para um proprietário privado. E é por isso que toda sociedade, tomando como ideal, será obrigada a expropriar tudo o que sirva para proporcionar bem-estar produzindo riqueza. Deverá apropriar-se de terras, fábricas, minas, meios de comunicação e etc. E que, além disso, entenderá o que produzir no interesse de todos, bem como as vias e os meios de produção. E por isso que essa parte se chama as vias e os meios, né? Mas agora a gente vai para a parte 2 do livro, né? Desse textinho aqui, quer dizer. Tá falando cansa a garganta, viu, família? Cansa mesmo a garganta. Cansa pra caralho. Você é louco. Quantas horas de trabalho por dia um homem terá que realizar para prover sua família com uma alimentação rica, uma casa confortável e as roupas necessárias? Você já parou para pensar quantas horas por dia você trabalha no seu trabalho atual para promover isso? E aí, né, levando em conta, e aí principalmente para as mulheres, pessoas não brancas, pessoas gênero dissidentes, né, o quanto vocês trabalham, não só no trabalho que a gente tem oficial e tal, não sei o que, mas também em trabalho doméstico. Ou quantas horas, aí para todo mundo novamente, além do trabalho oficial, né, dos horários de trabalho que você marca lá e tal, isso aqui, você trabalha quando não deveria ser seu horário de trabalho. Que você trabalha mais. Para pensar nisso. Eu, por exemplo, que trabalho com livros, hoje eu tô trabalhando desde as 8 da manhã, né? Agora são 4h30. Então 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4.
E eu vou continuar, porque ainda tem mais um vídeo pra gravar. O terceiro eu já gravei, né? O que vai sair quarta aqui é especialzinho pra vocês. E depois ainda escrever texto, coisa e tal, não sei o que, fazer algumas últimas coisas, alguns últimos detalhes, né? É isso. Esta questão frequentemente preocupa os socialistas, e eles geralmente concordam que 4 ou 5 horas por dia seriam suficientes, desde que, obviamente, todos estivessem trabalhando. E por isso que a pesquisa, a tecnologia vai ser interessante, porque é isso. A gente tem que direcionar para isso. Para não só trabalhar menos, mas fazer menos trabalho doméstico. Para acabar com esse trabalho burro que a gente chama, né? Esse trabalho de, sei lá, limpar o chão. Porra, tem aquele robô já, mano, que eles jogam detergente, mano. Isso aí todo mundo deveria ter um dentro de casa, velho. Menos quem não quer, né? Se não quer, beleza. Mas assim, cara, aqui em casa ia salvar muito, tá ligado? Enfim, algumas brisas assim. No final do século passado, Benjamin Franklin propunha como limite 5 horas. E se as necessidades de conforto aumentaram desde então, a força de produção também aumentou muito mais rapidamente. Em outro capítulo, quando falamos da agricultura, quando falarmos da agricultura, vai ter agricultura, tá? Veremos o quanto a terra pode dar ao homem que a cultiva razoavelmente, no lugar de lançar a semente no acaso em um terreno mal arado, como se fez atualmente. Nas grandes fazendas do oeste americano, que cobrem 30 milhas quadradas, mas cujas terras são muito mais pobres que o solo fértil de países civilizados, obtém-se apenas 10 a 15 alqueires ingleses por acre inglês, ou seja, metade da produção de fazendas na Europa e nos estados do leste americano. E, no entanto, graças às máquinas que permitem a 2 homens arar 4 acres ingleses por dia, não sei porque eu reforcei o ingleses, tá? Foi sem querer. 100 homens em um ano produzem tudo o que precisam para entregar o pão de 10 mil pessoas em suas casas durante o ano inteiro. Bastaria, portanto, a um homem trabalhar nas mesmas condições 30 horas, ou seja, 6 meias jornadas de 5 horas cada uma, para ter pão o ano todo e 30 meias jornadas para fornecê-la a uma família de 5 pessoas. Só para dar uma dimensão de que a gente vai precisar trabalhar muito menos. Essa é a fita do socialismo. Trabalhar muito menos. Não é pouco menos, é muito menos. E demonstraremos também, com base nos dados adquiridos das práticas atuais, que se recorrêssemos ao cultivo intensivo, menos de 60 meias jornadas de trabalho proporcionariam a toda a família pão, carne, verduras e até frutas de luxo. Por outro lado, estudando os preços atualmente das casas dos trabalhadores construídas nas grandes cidades, podemos ter certeza de que, para termos uma casinha separada em uma grande cidade inglesa como a que se constrói para os trabalhadores, bastariam 1.400 a 1.800 jornadas de trabalho de 5 horas. E como uma casa desse tipo dura 50 anos, pelo menos o resultado é que 28 a 36 jornadas por ano proporcionariam cômodos bem mobiliados e saudáveis, com todo o necessário para uma família. Enquanto, quando aluga a mesma acomodação, o trabalhador paga ao empregador 75 a 100 jornadas de trabalho por ano. Advertimos que esse número representa o máximo de quanto custa uma moradia na Inglaterra hoje, dada a organização viciosa de nossas sociedades. Eu não saberia fazer uma comparação por agora, tá, família? Eu não sou da área. Se alguém souber e quiser falar, manda aí, faz um videozinho pra caverna, tá tudo aberto. Na Bélgica, os conjuntos habitacionais dos trabalhadores foram construídos a um custo muito mais baixo. Ao todo, pode-se dizer que em uma cidade bem organizada, 30 ou 40 meias jornadas de trabalho por ano são suficientes para garantir uma acomodação totalmente confortável. Até erguer uma casa seria mais fácil, né? A gente não precisaria ficar dependendo de prédio minúsculo. Resta a vestimenta. Aqui o cálculo é quase impossível porque o valor agregado aos preços de venda por uma nuvem de intermediários é inestimável. Assim, se tomarmos o pano como exemplo e somarmos tudo que foi acarretado pelo dono do campo, dono das ovelhas, mercador de lã e outros intermediários, até mesmo empresas ferroviárias, fiandeiras e tecelões, fabricantes de roupa, varejistas e agentes comissionados, podemos ter uma ideia do que é pago pelas roupas para toda uma nuvem de burgueses. E é por isso que é absolutamente impossível dizer quantos dias de trabalho representa um casaco pelo qual se paga 100 francos em um grande comércio de Paris. O certo é que com as máquinas atuais conseguimos fabricar quantidades verdadeiramente incríveis de tecidos. Alguns exemplos serão suficientes. Assim, nos Estados Unidos, em 751 fábricas de algodão, fiação e tecelagem, com 175 mil trabalhadores e trabalhadoras, produzem 1.939.400.000 metros de algodão, além de uma quantidade muito grande de fios. Só os algodões dariam em média mais de 11 mil metros em 300 jornadas de trabalho de 9 horas e meia cada, ou 40 metros de algodão em 10 horas. Supondo que uma família use 200 metros por ano, o que seria muito, isso equivaleria a 50 horas de trabalho, ou seja, 10 meias jornadas de 5 horas cada. E teríamos os fios, ou seja, linha de costura e linha para tecer o lençol e fazer tecidos de lã misturados com algodão. Quanto aos resultados obtidos somente pela tecelagem, as estatísticas oficiais dos Estados Unidos nos dizem que se,
Em 1870, um operário que trabalhava de 13 a 14 horas por dia fazia 9.500 metros de algodão branco por ano. 3 anos mais tarde, tecia 27 mil metros e nada mais que 55 horas por semana. Um número muito maior, né? Mesmo em tecidos estampados, e aí inclui-se a tecelagem e estampagem, 29.150 metros em 2.670 horas por ano, ou seja, cerca de 11 metros por hora. Assim, para ter 200 metros de tecido de algodão brancos estampados, precisaríamos de menos de 20 horas de trabalho por ano. É bom ressaltar que a matéria-prima chega a essas fábricas mais ou menos à medida que vem do campo e que a série de transformações sofridas pela peça antes de se transformar em tecido se completa nesse prazo. Mas para comprar esses 200 metros no comércio, um trabalhador bem pago teria que proporcionar no mínimo 10 a 15 dias de trabalho de 10 horas cada, ou seja, 100 a 150 horas. E quanto ao campo inglês, ele teria que labutar por um mês ou um pouco mais para obter esse luxo. Podemos ver, por exemplo, que com 50 meia jornadas de trabalho por ano em uma cidade bem organizada, se poderia vestir melhor do que a pequena burguesia se veste hoje. Mas, com tudo isso, demoramos apenas 60 dias e meio de 5 horas de trabalho para obter os produtos da terra, 40 para habitação e 50 para as roupas, o que ainda é apenas metade do ano, pois, deduzidas as férias, o ano representa 300 anos de trabalho. Ainda faltam 150 meias jornadas de trabalho que podem servir para outras necessidades da vida, né? Vinho, açúcar, chá, café, móveis, transporte, não sei porque eu falei chá, desculpa. Obviamente esses cálculos são aproximados, mas também podem ser confirmados de outra forma. Quando contamos das nações civilizadas aqueles que nada produzem, aqueles que trabalham em indústrias nocivas, condenadas a desaparecer, aqueles que finalmente se colocam como intermediários inúteis, descobrimos que em cada nação o número de produtores propriamente ditos pode ser o dobro. E se, ao invés de cada 10 pessoas, 20 estivessem ocupadas a produzir o necessário, sendo a sociedade humana estivesse mais preocupada em salvar as forças humanas, essas 20 pessoas teriam que trabalhar apenas 5 horas por dia, sem que nada diminua a produção, e provavelmente teriam que trabalhar muito menos dias do que hoje. E bastaria reduzir o desperdício das forças humanas a serviço de famílias ricas ou da administração, que tem um funcionário em cada 10 habitantes a usar essas forças para aumentar a produtividade da nação, para limitar a 4 e até 3 horas de trabalho, com a condição de ficarmos satisfeitos com a produção atual. É por isso que, com base nas considerações que acabamos de estudar juntos, podemos tirar as seguintes conclusões. Suponhamos uma sociedade compreendendo vários milhões de habitantes dedicados na agricultura e uma ampla variedade de indústrias. Paris, por exemplo, com o departamento de Sinet-Oise. Suponha que nessa cidade todas as crianças aprendem a trabalhar com os braços e também com o cérebro. Finalmente, admita que todos os adultos, exceto as mulheres engajadas na educação de crianças, se comprometem a trabalhar 5 horas por dia. Desde a idade de 20 ou 22 anos aos 45 ou 50 anos, que estão empregados em ocupação de sua escolha em qualquer ramo de trabalho humano considerado necessário. Que a sociedade pudesse em redistribuição garantir o bem-estar de todos os seus membros, ou seja, um bem-estar muito mais real do que aquele apreciado pela burguesia hoje. Cada trabalhador da sociedade teria à sua disposição mais 5 horas por dia que poderia dedicar à ciência, à arte e às necessidades individuais que não pertencem à categoria de imprescindível, a menos que, posteriormente, quando a produtividade do homem aumente, se inclua nesta todos os que ainda se consideram como luxuoso ou inacessível. E aí você pode expandir os itens de produção, obviamente. Bom, galera, esse é o episódio de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a necessidade do luxo no próximo episódio. Então a gente se vê, pra mim é daqui a pouco, pra vocês no próximo episódio, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Tchau!